Nesse vídeo eu vou fazer a demonstração da relação de Euler da termodinâmica. E a relação de Euler, que é a relação fundamental da termodinâmica, ela pode ser representada tanto na forma da energia como na forma da entropia. E eu vou demonstrar como que chega nela, né? Como que se deduz ela. E por que ela é válida, né? Bom, primeiro a gente parte do que a gente sabe dos postulados fundamentais da termodinâmica, que a entropia ela é uma função extensiva que depende de três parâmetros extensivos, que é a energia interna, o volume e o número de partículas. Aqui eu coloquei NJ, né, porque se for um sistema gasoso, ele pode ter mais de uma espécie química. E eu vou chamar essa função, esses três parâmetros, eu vou resumir e vou chamar eles de R vetor. Então, essa função é a função da entropia em função desse R, que são as variáveis extensivas. Outro postulado fundamental da termodinâmica é que essa função da entropia ela é extensiva. E o que significa isso matematicamente? Matematicamente significa que se eu multiplicar essa função por um parâmetro lambda arbitrário, que pode assumir qualquer valor, só escrever de novo aqui, esse lambda pode assumir qualquer valor. Se eu multiplicar ele pela entropia, eu vou ter que esse lambda S é igual a S, lambda U, lambda V e lambda N, certo? Então, estou usando aqui a propriedade da extensividade. Ok, então agora eu também vou fazer mais um uso de notação, que eu vou chamar essa função aqui de S de R'. Então, o linha é para caracterizar que ela foi multiplicada por lambda. E para chegar então na fórmula de Euler, ele pega essa função e deriva em relação ao próprio lambda. Então eu vou fazer isso, eu vou fazer a derivada de S de R' em relação a lambda. E isso daqui é a mesma coisa que a derivada de lambda SR, certo? Porque SR' é igual a lambda SR, certo? Extensividade. Então, a derivada de SR' em relação a lambda é igual à derivada de lambda SR em relação a lambda. Isso é igual ao próprio SR. Beleza. Então, o que faz agora? Essa derivada aqui, ó, ela pode ser escrita na regra da cadeia para múltiplas variáveis, certo? No caso, são três variáveis. Então, escrevendo isso na regra da cadeia, vou puxar uma flechinha aqui e vou pôr regra da cadeia para múltiplas variáveis. Eu vou ter que dsr de lambda, isso é igual a SR, e pela regra da cadeia isso vai ser igual a soma das, vamos dizer assim, de cada derivada parcial, só que lembrando de fazer a regra da cadeia. Então vai ficar assim, del SR' em relação a lambda U, que é a primeira variável, vezes d lambda U por d lambda. Então esse é o primeiro termo da regra da cadeia, mais del S R', agora a segunda variável é del lambda V, d lambda V por d lambda. Agora a mesma coisa com a variável N, né? Então vai ficar mais a derivada parcial de SR' em relação a lambda N vezes d lambda N por d lambda. Beleza, então usamos a regra da cadeia para fazer essa igualdade. Agora, observando a expressão e observando esses termos aqui, ó, das derivadas totais,
Se a gente olhar, né, d lambda U por d lambda é o próprio U, né? Derivada de lambda U em relação ao lambda é o próprio U. A mesma coisa para esse segundo termo aqui. Isso aqui é V. E a mesma coisa para o terceiro termo aqui. Isso aqui é N. Então, reescrevendo rapidinho essa expressão, fazendo essa alteração, eu vou ter... Opa, peraí. Eu vou ter que SR é igual a del SR' por del lambda U vezes o próprio U mais del SR' dividido por del lambda V vezes V mais del SR' por del lambda NJ vezes o próprio NJ. Então, beleza, chegamos então nessa expressão. E agora a gente vai... o lambda é um parâmetro que pode assumir qualquer valor. A gente vai usar o lambda igual a 1. Vamos fazer lambda igual a 1 e ver o que acontece. Então, fazendo lambda igual a 1, a gente vai ter o seguinte, que del SR' del lambda U vai ser igual a del SR' vezes del U, porque o lambda vale 1, certo? Então essa igualdade vai acontecer. Então, reescrevendo essa expressão agora, então tomando lambda igual a 1, a gente vai ter o seguinte, que SR é igual del SR' del U vezes U mais del SR' del V vezes V mais del SR' del N vezes N. Então, a gente sabe dos postulados da termodinâmica que del S del U vale quanto? Del S del U é igual a 1 sobre T. Então, isso aqui é 1 sobre T. Del S del V é quanto? É P sobre T. E del S del N é μ, que é o coeficiente de potencial químico, sobre T. Então, a gente chegou na representação fundamental da entropia. Olha só. Por quê? Chegamos aqui que S, certo? Aí já está implícito que ela é função das três variáveis. É igual a 1 sobre T vezes U mais P sobre T vezes V menos μj sobre T vezes N. Aqui é menos, tá? Esqueci de pôr aqui é menos. Então essa é a representação fundamental de Euler na forma da entropia, certo? A entropia que está isolada aqui na equação. Aí para a gente chegar na representação da energia, basta a gente isolar a energia interna, entendeu? Isolando a energia interna, a gente chega na representação de Euler da entropia. Aí eu vou fazer rapidamente essa conta, porque é bem básico, é só isolar o U, não vai ter dificuldade nenhuma aqui. Então, o U vai ser igual a PS menos PV mais μJNJ, que é a representação de Euler na energia.